Mais uma vez que o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir, adorar e glorificar o Senhor. Abençoe todos que aqui estão em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma eu peço, abençoe o seu filho que vai trazer a palavra de hoje. Dê sabedoria, dê entendimento a ele, para que todos saia daqui abençoado e cheio do Espírito Santo. Ó Pai, bote palavra na boca dele, para que todos saia maravilhado com as suas palavras. É o que eu peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Gostaria de ler apenas em Hebreus. Eu quero ler, meus amados irmãos, em Hebreus 11, versículo 1 e o versículo de número 6. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 e o versículo de número 6. Para a nossa meditação para a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, depois nós vamos para o versículo 6. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Meus amados irmãos, nós compreendemos e entendemos que a caminhada cristã, ela está fundamentada na fé. Porque sem fé, como diz o versículo 6, é impossível que nós venhamos agradar a Deus. E sem fé, nós não conseguimos também chegar até a eternidade. E aqui eu quero meditar junto com os irmãos sobre a fé. Homens de Deus que venceram as lutas, a adversidade pela fé. É tanto, meus amados irmãos, que quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Paulo, em Romanos 10, 17, ele vai dizer que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só, queremos realmente que a nossa fé se firme, que a nossa fé realmente cresça no nosso Senhor Jesus, é através da palavra, porque Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E quando nós vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer que nós não sejamos só ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra. Porque aqueles que são ouvintes, eles estão se enganando com um falso discurso. Muitas vezes nós nos enganamos, pensamos que estamos agradando a Deus, mas a gente continua fazendo aquilo que o mundo quer e o que Satanás ele gosta que a gente venha fazer. Mas aqueles que estão em Cristo, que desejam ter uma fé firme, uma fé que realmente agrade a Deus, ele está focado na palavra, ele lê a palavra, ele medita na palavra e ele obedece à palavra. Tem alguém nesta noite, meus amados irmãos, que quer ter uma fé firme, uma fé que verdadeiramente vence as lutas, as provas, a adversidade? Leia a palavra, medite e obedeça, e o Senhor será contigo para a glória de Deus. E nós podemos aprender, meus amados irmãos, que teve homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus que venceram as adversidades, as provas e as lutas pela fé. E nesta noite eu quero falar de um homem que conseguiu vencer as suas lutas, suas provas, adversidade, o seu cativeiro pela fé em Cristo Jesus. E este homem, meus amados irmãos, ele se chama Daniel. Daniel, meus amados irmãos, ele foi levado cativo para a Babilônia. E olha só, que Daniel, mesmo no meio de uma terra corrupta, uma terra cheia de idolatria, uma terra cheia de feitiçaria, uma terra cheia de engano, de falsidade, mas Daniel manteve-se fiel a Deus na caminhada. Olha só, meus amados irmãos, que muitas vezes nós falamos assim: não, irmão, é porque eu estava ali. Não, irmão, a questão é se nós queremos ou não nos mantermos fiéis. Por quê? Porque Daniel foi levado para o meio da idolatria, mas Daniel não cometeu idolatria. Daniel foi levado para o meio da feitiçaria, mas Daniel não praticou feitiçaria. Daniel foi levado para o meio dos homens corrupto, cruel, perverso, mas Daniel não se corrompeu.
Porque ele estava focado no Deus dos céus. E se nós estivermos focados no Deus dos céus, não é aonde nós estamos, é quem está conosco, aonde nós estamos, para a glória de Deus. E Daniel, meus amados irmãos, foi fiel a Deus, e o Senhor o guardou, o livrou e o protegeu de todos os males, para a glória de Deus. Olha só, meus amados irmãos, então Daniel foi levado para o cativeiro, mas ele não se corrompeu, ele continuou fiel a Deus. Quem aqui quer continuar sendo fiel a Deus, para a glória dele? Quem quiser andar na presença do Senhor, tem que fazer como Daniel ele fez. E Daniel, no capítulo 6, provavelmente alguns colocam Daniel já praticamente com 80 anos. Já imaginou, pastor Alberto? Você no meio de um cativeiro, chegar na sua juventude, e você chegar nos seus 80 anos sendo fiel a Deus, irmã Maria. É muito privilégio, não é, meu? Chegou praticamente seus 80 anos. E Daniel, no capítulo 6, a Bíblia vai nos mostrar, meus amados irmãos, e pareceu bem a Dário ou Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este príncipe desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo rei decidiu constituir Daniel sobre todas as coisas. E Daniel, meus amados irmãos, no versículo 3 diz que Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Em Daniel havia um espírito excelente. Glórias a Deus. E eu me alegro ainda mais com Daniel, quando a gente vai lendo a história de Daniel. Então os príncipes, meus amados, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa, para a glória de Deus. Olha só, meus amados irmãos, porque em Daniel havia o quê? Fidelidade. Nele não havia culpa nenhuma, para a glória de Deus, não havia vício nenhum. E aqueles que estão em Deus, que permanecem fiel a Deus, Deus vai honrar e abençoar nesta terra, para a glória de Deus. Só que eu tenho uma coisa para dizer para nós, que quando a gente é fiel a Deus, o inimigo vai levantar sempre alguém para tentar nos parar, para tentar nos fazer nos corromper, para tentar fazer com que a gente volte para trás. Assim tentaram fazer com Daniel. Acharam, meus amados irmãos, que poderia parar Daniel com qualquer tipo de suborno, com qualquer tipo de tentativa de fazer com que Daniel voltasse para trás. Mas Daniel sabia e conhecia o Deus que ele servia, para a glória de Deus. Há uma pergunta para nós nesta noite. Você conhece o Deus que você serve? Você sabe quem é o seu Deus nesta noite? Porque ele é fiel também, o nosso Deus, para a glória dele. Olha só, meus amados irmãos. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmão, que testemunho maravilhoso. Quem dá testemunho aqui, Daniel, é os ímpios. São aqueles que tentavam parar, que tentavam destruir. Olha só, que ele disseram, nele não há culpa, nele não há vício, ele é um homem temente, ele é um homem fiel, para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, o que é que as pessoas estão vendo em nós? Porque eles viram a glória de Deus na vida de Daniel. O que é que as pessoas estão vendo nas nossas vidas? Estão vendo a glória de Deus. As pessoas estão vendo a tua fidelidade ao Senhor, para a glória de Deus. Porque os homens viram isso em Daniel. As pessoas estão vendo você realmente andar, caminhar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Porque viram isso em Daniel, para a glória de Deus. Aleluia. E olha mais, meus amados irmãos. E eles tentaram fazer um projeto contra a lei do Senhor. Qual foi esse projeto? O projeto foi tentar fazer com que Daniel parasse de orar. Irmão, e esse projeto era só por 30 dias.
Quem aqui já passou uma semana sem orar? Meu irmão, se você passar uma semana sem orar, meu filho, você vai sentir um peso, algo vai estar lhe puxando para trás. Vai faltar força, vai faltar ânimo, vai faltar alegria. Se a gente passar 2 dias, irmão, já sente aquela dificuldade para poder voltar para a presença do Senhor. Você imagina uma semana, você imagina 30 dias. Tudo que o diabo quer, meus amados, é que a gente não ore, é que a gente não busque a presença de Deus. Tudo que o diabo quer é que a gente olhe para trás, porque quando a gente não ora, a gente murmura mais. Quando a gente não ora, irmão, a nossa fé vai enfraquecendo. Quando a gente não ora, meus amados, não, a incredulidade chega. Chega, meus amados irmãos, tem pessoas que ficam murmurando, se lastimando, se vitimizando. Ah, ninguém me ajudou, ninguém estendeu as mãos para mim, porque se ela estivesse orando, ela sabia que Deus estava com suas mãos estendidas para ela, para a glória de Deus. Porque se ela estivesse orando, ela estava pedindo o socorro do Eterno, e o Senhor é o socorro bem presente na angústia, para a glória de Deus. Aleluia. E tentaram parar Daniel, fizeram esse projeto, chegaram até o rei e disseram: ó rei, vamos aqui fazer um projeto aqui, uma lei, para que ninguém ore a outro Deus, ou a homem nenhum, a não ser ti, ó rei, durante 30 dias. Meu irmão, quando o rei ouviu essas palavras, ele sentiu Deus. Uma pessoa orar para ele, se achou grande. E infelizmente, meus amados, não tem pessoas que ela ora para a pessoa daqui nesta terra. Podemos ver que tem pessoas que ela pratica a idolatria, orando para o ser humano. E a nossa oração não é para o homem, a nossa oração é para o Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Ele é o único que tem poder para livrar, salvar, libertar, curar e fazer algo novo para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. E o rei se sentiu grande, o rei foi dizer assim: vamos fazer esse decreto aqui, vamos assinar esse decreto. E o rei assinou esse decreto. Olha só, irmão, porque tem gente que quando ele sabe que vai passar por uma luta, ele se desespera. Sim ou não? Meus amigos, meus irmãos, se nós soubermos que vamos passar uma luta aqui uma meia hora, como é que você fica? A sua mente começa a ficar mil, você começa a pensar um monte de coisa. Ficar agitado eu tenho muita conta. Não é? Aleluia. Sabe foi que Daniel fez, irmão? Daniel soube quando o edito estava assinado, ele foi para casa. Está passando por luto, não se desespere, faça como Daniel. Vá para sua casa. Daniel, quando chegou lá, ele foi fazer o que ele fazia continuamente. Preste bem atenção, Daniel foi para a sua casa e foi fazer o que ele fazia continuamente. Daniel, ele orava todos os dias. E Daniel orava 3 vezes ao dia para a glória de Deus. E é uma pergunta para nós: quantas vezes nós estamos orando, irmão, ao dia? Não é na semana não, é ao dia. Quantas vezes nós estamos orando? Será que a oração é prioridade nas nossas vidas? Será que a nossa comunicação, intimidade com Deus está em primeiro lugar? Porque Daniel entendeu e compreendeu isso. Que ele, glória, que se ele estivesse presente na presença do Deus eterno, ele iria vencer as suas lutas e adversidade para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, e aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha só, aqueles homens começaram a vigiar a vida de Daniel. E eu quero dizer algo nesta noite para as nossas vidas. Tem alguém nos vigiando. Tem alguém olhando para nós. Um para fazer bem e outro para fazer mal. Mas sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos vendo nessa caminhada. Mas só que aqueles homens, quando viram Daniel, eles viram Daniel orando, conversando com o papai. Quem tem falado com Deus para a glória dele? Muitas vezes, irmão, a gente é tão falho que às vezes a gente mora perto da igreja e tem um ciclo de oração e a gente não vai. Aleluia. Eu vou pensar 10 quilos. Muitas vezes, meus amados irmãos,
A gente poderia ir orar um pouquinho, mas a gente muitas vezes vai a uma novela. E a novela já está dizendo, é um nó e uma vela, não tem outra coisa. É mesmo. Não com a vela. Outro lugar de orar, vai para o WhatsApp e fica lá por horas e horas, mas não tem coragem de tirar uma meia hora, uma hora para falar com Deus. Aleluia, é verdade. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, aqueles homens acharam Daniel orando. Oh, glória. Ô, glória. Irmão, as pessoas estão lhe vendo orando. Glória a Deus. Glórias a Deus. E acharam ali Daniel orando. Então eles foram à presença do rei e disseram ao rei, ó rei, nós achamos um orando ao seu Deus. E o rei, quem é esse homem? Ele é Daniel. Ele é lá dos cativos de Judá. E ele não te honra, ele está te desprezando, ó rei. Ô, glória. Eita, menino. Olha só, meus amados irmãos, que aqueles homens tentaram parar Daniel de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer com que Daniel voltasse para trás e se corrompesse também. É, viu? Mas só que Daniel, oh glória, permaneceu fiel. E o rei foi e disse assim, acharam mesmo Daniel? Como o rei tinha Daniel como um homem de Deus. Preste atenção, muitas vezes tem pessoas que não nos veem que a gente é um homem ou uma mulher de Deus. Mas o rei viu que Daniel era um homem de Deus. É, viu? Sempre tem alguém nos observando. Uns vão achar que a gente é fiel, outros vão achar que a gente é infiel. Mas uma coisa eu quero te dizer. Que o rei viu que Daniel era fiel a Deus. E o rei tentou livrar Daniel Olha aqui, da olha aqui. cova dos leões. Sai do meio. Que o decreto era, olha só, não era qualquer decreto, irmão. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se hoje houvesse um decreto, uma lei no nosso país proibindo da gente orar, o que é que você faria? Só o decreto, tudo bem, mas se você soubesse que nesse decreto você ia ser colocado dentro de uma cova com leões famintos, com leões prontos para devorar, pronto para lhe destruir, pronto para comer a sua carne. Eita, Jesus. Aí, ó. Oh, glória. Preste bem atenção, meus amados irmãos, que Daniel, ele preferiu morrer, mas preferiu, meus amados irmãos, continuar sendo fiel a Deus. Não, é da câmera. Tem gente que se corrompe na mesma hora. Não, peraí, não é assim não. Mas Daniel preferiu ser morto e continuar sendo fiel a Deus, do que ser infiel a Deus e continuar vivo. É, Eu não sei se os irmãos entenderam. é isso mesmo, hein? Continuar orando. Aleluia! Olha, eu quero que os irmãos entendam aqui, irmão. Tem pessoas, preste atenção. Tem pessoas que elas preferem se corromper e continuar vivo do que ela se manter fiel a Deus e ser morto. É, viu? Aleluia! Mas só que o fim de tudo isso, meus amados, vamos saber qual é? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é, meus amados irmãos, a salvação eterna em Cristo Jesus. Se a gente for fiel até a morte, nós teremos a vida eterna para a glória de Deus. É, Glória! glória. E o rei tentou livrar Daniel. E ali, meus amados irmãos, o rei não pôde livrar Daniel, que eu quero dizer algo nessa noite. Tem situações que ninguém pode nos livrar. E se alguém pudesse, Deus não permitiria. Vai ter 22. Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Porque Deus diz, o seu socorro sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que faço algo para a sua vida, para a glória de Deus. E olha ali, meus amados irmãos, no versículo 16 de Daniel, capítulo 6. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha só as palavras que o rei coloca e diz, Daniel, o teu Deus. Porque naquele tempo, meus amados irmãos, havia muita idolatria. Mas o rei sabia qual era o Deus que Daniel servia. Glória!
E ainda mais ele traz algo mais maravilhoso. A quem tu continuamente serve. Porque tem gente que é fiel hoje, mas daqui a pouco ele já deixa. Sou na igreja. Ele vai na igreja hoje, mas quando sai vai pro bar. Muitas vezes está até conversando com a gente, isso é uma bênção, mas quando sai tá cortando, tá falando mal de nós. Mas Daniel não, Daniel era fiel continuamente, ele era servo. Quem é servo do Deus Altíssimo continuamente para a glória de Deus? Continuamente, mas todo dia, é diariamente. Glórias a Deus. E ele diz para assim, ó, ele te livrará. Quem crê que o Senhor é o seu socorro? Quem crê que o Senhor é o teu ajudador, o teu libertador para a glória de Deus? E foi trazido uma pedra e foi posta ali, meus amados irmãos, à boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Quero trazer mais uma revelação para nossas vidas. Preste bem atenção que ali a sentença de Daniel estava decretada pelos homens. E tem sentença, meus amados irmãos, que os homens decretam contra nossas vidas. Tem situações que os homens dizem, morreu, acabou, é o fim. Mas só que a nossa vida não depende do que os outros estão pensando para a glória de Deus. Irmão, a minha vida não depende, meus amados irmãos. A sua vida, se nós formos fiel a Deus, não depende daquilo que os homens estão projetando, aquilo que os homens estão pensando a nosso respeito, aquilo que eles estão falando a nosso respeito. Se nós formos fiéis a Deus, é Deus que decreta a hora e o momento de nós partirmos desta terra, porque quem é fiel a Deus só morre quando Ele permite, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E olha só, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aleluia, meu. Mas eu quero te dizer nesta noite, aquilo que os homens decretou, o Senhor pode desfazer e mudar o cativeiro para a glória de Deus. Os homens podem achar agora ele se acabou, agora ele morreu. Irmão, só se acaba quando Deus diz é o fim. Se Deus não disse é o fim ainda, continua buscando e Ele é o socorro. E Ele vai te ajudar e Ele pode mudar a sentença nessa noite para a glória dEle. Pela manhã, meus amados, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? O rei faz uma pergunta para Daniel, mas o rei ainda não sabia que Daniel estava vivo. Preste atenção, Daniel passa a noite na cova dos leões. Leões famintos. Quem serve a Deus, meus amados irmãos, é diferente. Quando o rei chega até lá, aí o rei faz essas perguntas. Daniel, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Olha só, quando o rei chegou ali e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmão, que eu reconheço que Deus é vivo. Quem reconhece nesta noite que o nosso Deus está vivo para a glória de Deus? Quem crê que o seu Deus vive para a glória de Deus? Porque eu creio que o meu Redentor vive e Ele não me deixará morrer. Aleluia. Porque eu sei quando eu partir desta terra, eu irei para a glória, vida eterna com Ele, para a glória de Deus. Mas alguém tem essa certeza nesta noite que tem vida eterna em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus? E o rei reconhece que o Deus de Daniel é o Deus vivo, e o Deus de Daniel é o nosso Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está vivo, Ele reina para a glória de Deus. Glória a Deus. E olha mais, meus amados irmãos, ele reconhece que o Deus de Daniel está vivo.
E ele diz mais assim, ó, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Mais uma vez o rei reconhece que Daniel é servo do Deus Altíssimo e que Daniel servia ele continuamente. Glória a Deus. Glórias a Deus. E ele vai dizer assim: tenha podido te livrar dos leões. Quem ainda crê, irmão, que Deus livra? Quem ainda crê que Deus resgata, Deus transforma, Deus faz algo novo para a glória de Deus? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus. Preste atenção o que é que Daniel vai dizer. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Ô, glória. Bom, aqui eu quero dizer algo, fazer uma pergunta para nós. Porque Deus examinou a Daniel. E diante de Deus, Daniel foi achado o quê? Inocente. Quando Deus está nos examinando, o que é que Ele está vendo em nós? Inocência ou culpa? Fidelidade ou infidelidade? O que Deus está vendo em nós nesta noite para a glória de Deus? Porque Deus achou Daniel inocente, enviou o seu anjo e o livrou, meus amados irmãos, dos leões naquele dia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória. Os irmãos lembram do que eu falei lá no começo, irmão, sobre a fé? Daniel creu em quem? No seu Deus. E quem creu no Senhor nesta noite para a glória dele? Aleluia. E olha só, meus amados irmãos, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqui eu quero trazer um alerta e nós vamos já concluir. Aleluia. Mais um alerta para a nossa vida, sabe qual é, irmão? Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Em Daniel, Deus achou inocência. Mas só que aqueles homens foram colocados no mesmo lugar que Daniel foi. E as suas famílias foram o quê? Devorados. Então, eu quero que os irmãos entendam nesta noite que Deus julga todas as causas. E olha só, a questão, irmão, não é onde nós estamos. A questão é quem está conosco aonde nós estamos. Eu vou explicar melhor para os irmãos isso aqui. Daniel, ele antes estava fora da cova dos leões e Deus estava com ele. Daniel foi colocado dentro da cova dos leões e Deus estava com ele. Daniel foi retirado novamente dentro da cova dos leões e Deus estava com ele. Aqueles homens projetaram contra Daniel fora da cova dos leões, mas Deus não estava com ele. Olha só, meus amados, eles fizeram todos os projetos que eles queriam fazer, mas Deus não estava com ele. Por quê? Porque os seus projetos eram maus. As suas vidas eram tentar derrubar alguém, destruir alguém. E eu quero lhe dizer nesta noite, quando nós fazemos isso, uma hora ou outra a conta chega e a gente vai pagar esta conta também. Glória a Deus. E quando aqueles homens foram colocados dentro da cova com aquele leão faminto, os leões os devoraram. Isso representa justiça. Isso representa, meus amados irmãos, que o nosso Deus, Ele julga todas as coisas para a glória de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, se a gente estiver dentro da cova, Deus estiver conosco, os leões vão ter que jejuar nesse dia para a glória de Deus. Se nós estivermos fora da cova e Deus estiver conosco, eita, glórias a Deus, Deus vai continuar nos abençoando para a glória dEle. Mas se a gente não estiver com Deus, uma hora ou outra a conta chega e seremos devorados também. E para que eu possa concluir,
Quem se puder colocar de pé, se coloque. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha só agora, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, opera sinais, opera maravilha no céu, na terra. Ele salva, ele livra. Ele é o Deus de Daniel, para a glória de Deus. Ele livrou e salvou a Daniel do poder dos leões, para a glória de Deus. Quem crê nesse Deus nessa noite, que ele faz sinais no céu, na terra, que ele cura, ele renova, ele restaura, ele opera prodígio, milagres e maravilha, para a glória de Deus. Quem crê nesse Deus nesta noite, para a glória de Deus? Você crê nesse Deus nesta noite? Feche os seus olhos onde você estiver. Se você crê no poder e na glória do Eterno, Senhor meu Deus, eu te apresento, Senhor, esta família, meu Pai, eu te apresento esta casa, eu te apresento toda a parentela. Pai amado, que a tua graça invada o coração, Senhor, da tua serva. Senhor, da tua filha que está aqui nessa noite, que abriu as portas com alegria, para que a gente estivesse aqui cultuando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Pai amado, nós queremos decretar nesta noite que o Senhor é o Deus dos céus, é Deus da terra, debaixo dela. Senhor, o Senhor livra, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma, faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Meu Deus querido, que a tua graça, a tua paz esteja neste lugar. Continua renovando, restaurando, restituindo. Entra com a salvação, a libertação. Meu Deus querido, que a tua cura chegue, que o teu renovo chegue, que a tua misericórdia chegue neste lugar mais uma vez. Continua abençoando teus servos que estiveram aqui nessa noite, guardando, livrando, protegendo de todos os males. Faz, Senhor, acontecer aonde não está acontecendo, porque tu és o Deus vivo, o Deus santo, poderoso e misericordioso. E nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.